Bem, então vamos nós, dando continuidade aí, né, aos métodos para a gente poder encontrar o valor de ΔH, nós vimos através de entalpia padrão de formação. Agora a gente vai fazer a análise com base na lei de Hess. Como que funciona essa lei de Hess? Bem, Hess, né, ele veio dizer pra gente que através desse mecanismo, não importa o caminho na qual a reação percorre, né, as etapas na qual ela passa para se obter os produtos. O que importa é o estado inicial e final da reação. E aí nós temos algumas regras que a gente segue, né, para a gente conseguir aplicar a lei de Hess. Vou estar explicando essas regras que estão aí, né, em um exemplo prático. Então a gente tem aí qual é a diferença, né? Como que eu vou conseguir diferenciar a entalpia padrão de formação para a lei de Hess? A entalpia padrão de formação, como a gente viu lá na questão, a questão nos fornecia como dados as entalpias padrão de formação. Agora aqui na lei de Hess, essa reação de vermelho é a reação que a gente quer encontrar o valor de ΔH, só que para a gente encontrar o valor de ΔH dessa reação de vermelho, os dados que foram fornecidos foram 3 equações termoquímicas com valores conhecidos de ΔH. Então, qual vai ser o nosso objetivo? A gente vai ter que somar essas reações de forma que a gente, após fazer a soma dessas reações, encontre a reação que a gente quer. Se assim for, a gente faz um somatório dos ΔHs manipulados para encontrar o valor do ΔH da reação desconhecida. Então, como assim? Vamos lá então. O primeiro passo vai ser somar essas reações. Para a gente fazer esse somatório, a análise que eu vou fazer é o seguinte: quando eu somar essas reações, as substâncias que estão na reação que eu quero, eu preciso que elas estejam na reação final. Então, o carbono grafite, por exemplo, é uma das substâncias que eu quero que permaneça no final do processo. Então, eu vou vir aqui, ó, e vou marcar o carbono grafite. Carbono grafite é uma das substâncias que eu preciso que fique no final. H2 é uma outra substância que eu também preciso que fique no final do processo. E o CH3OH, perdão, C3H8, falei tudo errado. O C3H8 também é uma substância que eu quero que permaneça no fim desse processo. Então, eu terminei de fazer a marcação das 3 substâncias que eu quero que permaneça no fim do somatório dessas reações. Todas as outras que eu não marquei, nós vamos ter que encontrar formas de cancelá-los, de anulá-los. Mas antes disso, né, o que eu acho mais interessante que a gente faça? Antes da gente pensar como anular as substâncias, eu vou primeiro ajustar as substâncias que eu tenho. Então, exemplo. O carbono grafite é uma substância que eu quero que permaneça no fim do processo, mas eu preciso de 3 mols do carbono grafite. E eu só tenho 1 mol do carbono grafite. Então, eu vou pegar essa reação e vou multiplicar por 3. Quando eu multiplico por 3, é porque eu vou pegar o 3 e vou multiplicar pelo coeficiente estequiométrico do carbono. Mas eu não vou fazer só isso com carbono, eu vou fazer isso na reação completa. Por mais que seja para ajustar o carbono, quando eu manipulo uma reação, eu tenho que manipular a reação completa. Inclusive, eu tenho que multiplicar por 3 o valor de ΔH, tá? Agora, analisando o H2, eu preciso de 4 mols de H2, mas eu só tenho 1. Então, essa reação eu vou ter que multiplicar por 4, não só o H2, mas toda a reação, inclusive o valor de ΔH, que eu também vou ter que multiplicar por 4. Por fim, eu tenho o C3H8. O C3H8, eu preciso de 1 mol dele, e eu tenho 1 mol, né? Só que o C3H8 tem uma problemática, porque percebam que o carbono grafite, eu precisava de 3 mols de carbono grafite no reagente. A quantidade eu vou ajustar, né, multiplicando por 3, e a posição já estava ok, ele estava no reagente, igual ao H2. Multipliquei por 4 para ajustar a quantidade e a posição do H2 já estava ok, também estava no reagente. Mas o C3H8 não, o C3H8 ele está no produto. Na verdade, eu preciso dele no produto e ele está no reagente. Então, eu vou ter que inverter essa reação. Inverter essa reação
significa que o que é produto vira reagente, o que é reagente vira produto. E, da mesma forma, eu vou ter que fazer isso no valor de ΔH. Inverter o valor de ΔH é inverter o sinal. Então, se o ΔH é de menos 531,1, vai se tornar mais 531,1. Então, eu vou colocar aqui embaixo agora as minhas reações. Então, a gente vai ter lá. Primeira reação. Um minutinho só que deu blei aqui na canetinha. Pronto. Primeira reação, vou multiplicar por 3. Então, eu tenho aqui 1 mol de carbono grafite vezes 3, eu vou ter 3 mols de carbono grafite, mais 1 vezes 3, eu vou ter 3 mols de O2 gasoso, formando 1 vezes 3, 3 mols de CO2 gasoso. ΔH, eu vou ter que pegar menos 94 e multiplicar por 3. A gente vai encontrar aqui menos 282 kcal. Vou pegar a segunda reação e também vou operá-la. Então, aqui eu tenho 1 mol de H2, 1 vezes 4, eu vou ter 4 mols de H2 gasoso. Aí, aqui, muita atenção. Eu tenho 1 meio de O2, vezes 4 é a mesma coisa que 0,5 vezes 4. Então, eu vou ter 2 mols de O2 gasoso, vou formar 1 vezes 4, 4 mols de água. ΔH, eu vou ter que multiplicar por 4. Então, eu vou fazer menos 68,3 vezes 4. A gente vai encontrar menos 273,2 kcal. A última reação, a gente só vai inverter. Então, o que é produto vai virar reagente. Então, 3CO2 mais 4H2O. E aqui é 3CO2 gasoso, né? Então, 3CO2 gasoso mais H2O líquido, formando o que é reagente vai virar produto. Então, C3H8 gasoso mais 5O2 gasoso. ΔH, basta inverter. Então, se é de menos 531, vai se tornar mais 531,1 kcal. Depois que a gente faz essas operações, nós vamos ter agora que analisar as substâncias que eu posso cancelar, para que assim eu tenha no final só as substâncias que eu quero. Qual é a situação na qual a gente pode cancelar as substâncias? Toda vez que eu tiver a mesma substância, no mesmo estado físico, nas mesmas quantidades, porém em lados opostos das reações, eu posso cancelar. Exemplo, eu tenho 3 mols de CO2 gasoso no produto de uma reação e 3 mols de CO2 gasoso no reagente da outra. É a mesma substância no mesmo estado físico, na mesma quantidade, em lados opostos. Então, eu posso cancelar. Se a gente for analisar aqui, ó, nós temos também 4H2O líquido no produto de uma reação, 4H2O líquido no reagente da outra. Então, a gente também pode cancelar. Aí, olha o que a gente tem aqui agora. Desse lado, no reagente, eu tenho 3 mols de O2 gasoso no reagente de uma, 2 mols de O2 gasoso no reagente da outra. Quando eu tenho a mesma substância no mesmo estado físico do mesmo lado, seja no reagente ou no produto, a gente já vai somar as quantidades dessas substâncias. Então, 3 O2 gasoso com 2 O2 gasoso, eu posso dizer que eu tenho 5 O2 gasoso no reagente. E aí, eu tenho 5 O2 gasoso no produto da outra reação. Então, esses 5 O2 do reagente se cancela com os 5 O2 gasoso do produto. Depois que a gente faz esses cancelamentos,
A gente vê que não tem substância nenhuma mais que se pode cancelar, então eu vou repetir o que sobrou. Então, eu tenho 3 carbonos grafites no reagente, mais 4H2 gasoso. No reagente das reações não sobrou mais nada, então, formando, o único produto que sobrou é o C3H8. Então, a reação que sobrou foi exatamente essa. Se a gente for analisar, a reação que ficou no fim do processo é exatamente igual à reação que eu quero saber o valor de ΔH. Então, para eu saber o valor de ΔH dessa reação, basta eu fazer o somatório dos valores de ΔH manipulados. Então, vou fazer menos 282 menos 273,2 mais 531. Vou fazer lá, menos 282 menos 273,2 mais 531. A gente vai encontrar aqui, ó, menos 24,2 quilocal. Então, a gente pode classificar essa reação como uma reação exotérmica, visto que nós encontramos um valor de ΔH negativo. Show de bola? O último método que a gente tem é justamente a energia de ligação. A energia de ligação já é um método que o próprio nome já sugere. Nós vamos considerar a energia de ligação que a gente tem nas nossas substâncias. E aí, né, essa energia de ligação já são valores que são tabelados. Por quê? Isso já foi calculado experimentalmente justamente nessa condição aí que é trazida para a gente. 25 graus Celsius, 1 atm, e com base na quebra de 1 mol de uma determinada ligação, tá? E aí a gente vai pensar o seguinte, né? Como que a gente vai aplicar a energia de ligação? Quando a gente viu entalpia de formação, a gente, para achar o ΔH, vai fazer o somatório da entalpia do produto menos o somatório da entalpia do reagente. A gente percebe que na energia de ligação é o exato oposto. A gente vai fazer o somatório da entalpia dos reagentes menos o somatório da entalpia dos produtos. Mas por que isso vai acontecer? Justamente porque quando a gente fala de energia de ligação, a gente está considerando a ligação propriamente dita. Então, quando a gente fala só de reação por si só, para uma reação acontecer, eu preciso que haja a quebra de ligações, né, entre os meus reagentes, para que se tenha um rearranjo entre os átomos, novas ligações sejam formadas e assim eu forme um produto. Ou seja, eu vou obter algo diferente do que eu tinha, né? Mas com base no que eu tinha. E aí, né, se o nosso reagente, ele precisa quebrar, ter as ligações quebradas, para a gente conseguir realizar a quebra de ligação, a gente precisa de energia. Então, a entalpia do reagente vai estar associada a uma absorção de energia, que é justamente um processo endotérmico. Então, o ΔH ele é positivo. Então, a entalpia do reagente ela é positiva se tratando da energia de ligação. Agora, quando a gente forma novas ligações, justamente a energia que a gente absorveu para quebrar, a gente vai liberar essa energia quando eu formo uma nova ligação. Então, a formação de ligação que acontece no produto vai estar associada a uma liberação de energia. Então, se a gente tem liberação de energia, eu posso falar que a formação do produto está associada a um processo exotérmico. Então, a gente percebe que aqui na expressão, ó, a entalpia do produto é seguida de um sinal negativo, tá? Então, como que a gente pode aplicar, né, propriamente dito, esse método da energia de ligação? Primeira coisa, aqui tem um enunciadozinho, né? Justamente aí é uma reação de combustão do propano, que é um dos gases que está lá no gás de cozinha. Perceba que agora os dados da questão
É justamente as energias de ligação, ou seja, a energia envolvida em cada uma dessas ligações apresentadas. Como a gente precisa pensar na energia de ligação, a gente tem que saber as ligações que existem naquele composto. Então, o C3H8, que é o C3H8? Nada mais é do que 3 carbonos. Então, vou ter aqui, ó, 3 carbonos ligados entre si. Carbono faz 4 ligações. Então, vou completando aqui com os meus hidrogênios. Se a gente for contar, a gente justamente tem 8 hidrogênios. Então, esse é o meu C3H8. Mais O2, que é o oxigênio fazendo uma dupla ligação com outro oxigênio, formando CO2, que tem essa estrutura, mais H2O. Essa é a nossa reação. Só que nós temos que considerar a estequiometria, né? Então, nós temos, na realidade, 5O2. Então, eu tenho 5 vezes a molécula de O2. Então, eu teria isso aqui. CO2 eu tenho 3 vezes. Então, tenho 3 mols, né, de CO2. A água, eu já tenho 4 mols de água. Então, aqui, ó, 4 mols de água. Eu vou precisar levar em consideração todas essas ligações, tá? Então, aplicando aí, né, o método da energia de ligação, o ΔH vai ser o somatório da entalpia do reagente menos o somatório da entalpia do produto. Então, vou começar lá. Vou abrir aqui um parênteses. Vou começar pela entalpia do reagente. O que a gente vai analisar no reagente? As ligações. Então, a gente percebe que no reagente, uma das ligações que nós temos é entre carbono. A gente vê que uma ligação carbono-carbono tem 348 kJ de energia. Só que eu tenho 2 ligações carbono-carbono, então eu vou fazer vezes 2. Vou somar, aqui tem 1 vezes. Vou somar com a energia de ligação da ligação CH. Ligação CH a gente tem 413 quilojoules, perdão. Só que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ligações CH. Então, eu vou fazer vezes 8, mais a ligação que a gente tem oxigênio dupla com oxigênio, que tem 498 kJ. Só que nós temos 5 dessas ligações, então eu vou fazer vezes 5. Não tenho mais ligação nenhuma no reagente, vou fazer menos o produto. No meu produto, eu tenho CO2 e água. As ligações presentes é a ligação carbono dupla O. Carbono dupla O a gente tem 744 kJ de energia. Só que nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 ligações C dupla O. Então, vou fazer vezes 6. Mais a ligação OH. Ligação OH tem 462 quilojoule, perdão, estou com quilocal na cabeça. Só que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ligações OH. Então, vou fazer vezes 8. Pronto, agora é resolver, tá? Então, ΔH, fazendo aí essa conta, vou ter 348 vezes 2, mais 413 vezes 8, mais 498 vezes 5. Isso vai dar pra gente 6.490 menos 744 vezes 6, mais 462 vezes 8. Então, menos 8.176. Então, a gente vai ter aqui como resposta menos 1.686 quilojoules por mol de energia nessa reação. Já esperávamos, porque é uma reação de combustão, então o ΔH tem que ser negativo, configurando aí uma reação exotérmica. Show de bola? Pessoal, fecha aqui termoquímica, tá?
A nossa disciplina, ela se completa com essa aula. A gente conseguiu ver tudo aí, né, que tá dentro da ementa para a gente poder trabalhar aí na Físico-Química aplicada 1, tá bom? Então agora é mesmo fazer exercícios, praticar e tirar dúvidas aí ao longo do estudo de vocês, tá bom? Um abraço e até a próxima.